Olá, então seja muito bem-vinda a essa aula em que eu vou falar hoje sobre a fertilização in vitro e seus impactos no bebê e na família. Essa aula é muito especial, né? Foi até difícil preparar, porque nós vamos falar aqui de algo muito profundo, né? Algo assim de um impacto muito grande, que eu tenho certeza. E eu quero começar essa aula, né, falando para você que o amor vai além de tudo. O amor cura tudo. O amor é o destino final de toda a alma. Então, essa é uma escolha, né? Uma escolha muito, que envolve muito amor. Então, seja muito bem-vinda a esta aula, em que realmente, né, vamos dar um passo aí em direção ao entendimento de tudo isso e, principalmente, para que você possa encontrar caminhos de solução, caminhos, né, recursos que possam ajudar na sua trajetória aí, na sua jornada como mãe, né, que tenha passado por esse processo e cujo filho ou filha ou filhos, né, tenham nascido por meio desse processo, tá? Então, vamos lá. Antes de tudo, eu quero explicar por que que você não está me vendo, tá? Eu tentei aqui gravar essa aula com a câmera, mas não funcionou. Então, para não deixar de gravar, estou disponibilizando sem a câmera. Mas saiba que eu estou aqui, né, enviando para você todo o meu acolhimento, toda a minha energia de muito amor. E, e eu quero começar, né, contextualizando. E quero pedir que você esteja nessa aula aqui com o coração muito sereno, né? Que você escolha um momento em que você possa assistir essa aula com uma entrega mesmo, de corpo e alma, para receber tudo o que você vai ouvir de mim e ler através desse material, e depois imprima o material para você ler, repassar tudo, e poder elaborar tudo isso a partir do coração, tá? Não a partir da sua mente, né, da mente racional, que busca entender, busque apreender este conteúdo, né, absorver tudo isso, elaborar com o coração. Então, receba, né, essas informações, elabore tudo isso com muito carinho, com muita amorosidade com você, tá? Então, vamos contextualizar. Aqui estamos para falar de uma escolha que envolveu um desejo muito grande de ser mãe, de dar a vida a um filho. E claro, né, que a gente pode também estar falando aqui de um pai, né? Se existe aí um pai, se você tem um companheiro, ou se você é mãe, solo, não tem um companheiro, não tem aí alguém exercendo esse papel de pai do seu filho aí com você, ou se você é mãe num contexto diferente, em que há duas mães, não importa, tá? Mas o fato é que aqui você, como mãe, né, está aqui porque você teve um desejo muito grande de ser mãe, de dar vida a um filho. Então, estamos aqui também para relembrar que houve muito amor e entrega nesta escolha. Eu não sei qual foi o contexto, né, da sua escolha, não sei o quanto foi elaborada, o quanto não foi, o quanto foi uma decisão pensada, né, por pouco tempo ou por muito tempo, não importa. O que importa é que houve muito amor e muita entrega nessa escolha, por mais que ela seja uma escolha aí que você pode, né, ao longo dessa aula aqui, compreender as razões que levaram a essa escolha, do ponto de vista racional, mas da sua alma, né, no seu coração, na sua alma, essa escolha foi feita aí com muita entrega, com muito amor. E também estamos aqui para trazer luz para as sombras e também trazer recursos para que o amor que orientou essa escolha seja o caminho de cura para mãe e filho, ou filhos, né, nessa jornada chamada expansão de consciência e evolução. E por que é importante frisar isso daqui? Trazer luz para as sombras e recursos para que o amor que orientou essa escolha seja o caminho de cura para mãe e filhos. Importante você se apegar bem a isso aqui, né? Deixe o seu coração absorver essa mensagem de que aqui estamos para trazer luz para as sombras,
e também recursos, para que este amor que orientou a sua escolha seja o caminho de cura. E você já vai entender o motivo, né, desse reforço aqui. Para relembrar que todos somos um só. Então, estamos aqui para relembrar que todos somos um só e que somos extensão da fonte criadora, que por sua decisão de expansão decidiu experimentar a vida aqui na Terra através de pequenas partículas de consciência, tomando por veículo um corpo físico no qual habita e experiencia o que é necessário e útil à sua expansão. Por que isso, né? Por que isso a essa altura aqui desse curso? Porque todos nós estamos aqui por algum motivo. E é importante a gente relembrar, e eu espero que você já esteja, né, entendendo aí as mensagens por trás de tudo que você aprendeu até aqui, e que você também, lá no convite inicial, né, para participar do grupo de mães, né, do portal da Divina Mãe, você tenha entendido que você é parte do divino, que nós somos partes do divino, que eu, você, seu filho, somos partes desta fonte. E seu filho, seus filhos, né, também são. Então, essas partes da fonte, né, que nós somos pequenas partículas que foram, como a fonte, né, que é a criadora de tudo, decidiu experimentar essa existência aqui na Terra através desse corpo, né, que nós estamos ocupando agora e que temporariamente estamos aqui neste plano, mas somos, na verdade, em essência, né, partes da fonte criadora. E estamos aqui para honrar essa decisão da fonte, né, que pode se chamar de Deus, né, e esta entrega que você, como mãe, se permitiu fazer por amor. Então, nós estamos aqui para honrar essa decisão sua também, essa sua decisão como mãe, né, que se permitiu fazer essa escolha de ser mãe por amor e para permitir a expansão da fonte. Então, nós, como centelhas divinas, como partículas da fonte, nós nos permitimos vivenciar experiências aqui, assim como seus filhos, né, em benefício da expansão do todo, da fonte criadora. E embora isso pareça, né, por enquanto, algo meio sem sentido com essa aula, você já vai entender, tá bom? Então é importante nós relembrarmos isso e você iniciar essa aula contextualizando isso aí dentro de você. Então, em resumo, né, estamos aqui, antes de tudo, né, eu quero que você se lembre, então, de que tudo acontece aqui neste plano, né, faz parte de um plano superior elaborado pela fonte criadora para sua própria expansão. Então, né, Deus, né, na sua infinita sabedoria, a fonte criadora permitiu ou pensou, planejou tudo o que acontece aqui. Não existe nada fora dos planos dessa fonte, seja que ela pensou, né, ou ela permitiu que acontecesse. Então, nós, eu, você, seus filhos, somos pequenas partículas da fonte, nas quais ela decidiu se desmembrar para experienciar e se expandir através dessas experiências. Portanto, tudo o que aconteceu com você, com seus filhos, né, nascidos por meio do processo de fertilização in vitro, se deu exatamente como a fonte previu e permitiu que acontecesse para a sua própria expansão. Isso é muito importante que você tenha isso no seu coração. Saiba disso, carregue essa certeza com você. Tudo está certo do jeito que está. Tudo está certo exatamente do jeito que foi. Tudo conspira para a evolução, para a expansão do todo, da fonte criadora, né, ou de Deus, se você, né, preferir chamar assim. Isso é muito importante você saber. Então, antes de a gente começar, né, é, é importante fazer relembrar tudo isso. Então, vamos permitir que a fonte se expanda,
Vamos permitir que a expansão da fonte aconteça? Vamos lançar luz sobre as sombras? Você está disposta a se tornar transparente, né? Transparente em que sentido? Você não ficar se julgando, se culpando, se condenando, se cobrando, ou até mesmo é, julgando esse conhecimento, essas informações que estão chegando até você, né? Você se tornar transparente, deixa isso passar, deixa isso fluir através de você, para que você seja passagem para a luz. Porque se você chegou até aqui, algum motivo tem para que você acessasse esse conhecimento e chegasse até essa aula aqui, né? Para que você possa é, lançar luz sobre as sombras, né? Que sombras são essas? Você já vai entender, você já vai entender, tá? Então, por que estamos falando sobre sombras? Porque você, né? A primeira pergunta que surge é por que este casal ou essa mãe, né, essa mulher não pôde conceber. Quando nós falamos sobre FIV, estamos falando de uma fertilização fora do natural, né? Uma fertilização uma concepção que está fora do natural, fora daquilo que foi concebido originalmente por Deus. Né? Então, foram os homens que conceberam, fomos nós, né? Como aqui na nossa experiência humana, concebemos, né, essa forma de de conceber, né? Nós criamos essa forma de conceber, né? As empresas, né, especializadas em reprodução humana. E por que que isso é importante a gente, né, ter clareza sobre isso? Porque eu, na minha formação, né, com a doutora Eleanor Luzes, que é a criadora da ciência do início da vida aqui no Brasil, estudando lá com ela, me lembro de ela contando e falando sobre que, dentre as formas de ser concebido, a mais que traz, né, maiores impactos e maiores desafios para o ser, né, que vai surgir a partir dessa concepção, é a fertilização in vitro. E aí, por isso, né, relembrar tudo aquilo que nós relembramos no começo. Então, né, partindo desse pressuposto de que é a forma de concepção que mais traz impactos na vida do ser, né, que traz impactos que vão trazer aí desafios para a vida do ser, desse ser, né, que foi concebido, é a fertilização in vitro. E eu sei que talvez você pode, né, em algum momento aqui se sentir mal, né? Então dê espaço para isso. Se precisar parar a aula, pare. Se precisar respirar, se precisar de ajuda, me chame lá no grupo, entre, né? Lá no comecinho do curso, desse curso aqui, tem um acesso a um grupo do Telegram para você participar, e lá você pode colocar seu pedido de ajuda, você pode compartilhar comigo, você pode acessar, né, me acessar diretamente ali, vai ter em algum lugar ali, tem também uma uma orientação sobre atendimento individual, porque é muito importante, né, você começar essa aula já sabendo disso. Então, a concepção por meio da fertilização in vitro é considerada, né, por diversos estudiosos, pesquisadores, mundo afora, como sendo a concepção que mais causa impacto na vida do ser. E esse impacto, né, é importante você saber, impacto que vai trazer desafios, seja na infância, seja na vida adulta, seja né, em qualquer momento da vida, poderá surgir aí um desafio, né, ou vários desafios relacionados a essa forma de concepção. A doutora Eleanor Luzes, né, que é a minha professora, ela comentou em algum momento que um pesquisador austríaco, eu não me lembro agora o nome, vou tentar achar para colocar aqui para você, vou deixar um artigo aqui para você também, ao final dessa aula, você pode ir lá em arquivos, e você vai baixar um artigo em que você vai ver, né, que é realmente impactante. E a doutora Eleanor, ela comenta que é
mais impactante, pode trazer mais desafios para a vida do ser, a concepção que se dá por meio de FIV, mais até do que uma concepção por meio de uma violência sexual, né, de um estupro. E eu sei que isso é forte, então respira fundo, né, talvez seja até um dos motivos de eu ter tido tanta dificuldade para gravar essa aula, porque eu sei o quanto que isso vai impactar para você, mas respira fundo, né? Se conecte com aquele amor que orientou tudo, que orientou a sua escolha, se conecte com aquelas informações que eu coloquei no começo, que tudo faz parte de um plano de evolução da fonte e que apenas por amor, né, você teve essa escolha, né, de passar por essas experiências e de seu filho, filha ou filhos também passarem por essas experiências. Então, os seus filhos, né, eles, por amor à fonte, por decisão de expansão, é, se, se colocaram nessas experiências, né, se submeteram a essas experiências aqui no plano terreno para expansão do todo, tá? E a gente tem, né, as empresas especializadas em reprodução humana, que também, por desconhecimento ou conhecendo, mas não levando em consideração, é, adotam esse caminho para viabilizar a maternidade, a paternidade para quem não consegue pelas vias naturais. Mas tudo isso faz parte da permissão da fonte e em algum momento isso tudo vai acabar também, porque não vai haver mais sentido para isso, porque tudo conspira para a evolução e para a superação de todas essas dificuldades aí que o ser humano enfrenta. Então, vamos lá, vamos lançar luz sobre as sombras. Então, por que este casal não pôde conceber? Essa é a primeira pergunta, né? Porque essa mãe não pôde conceber. É a primeira pergunta que a gente deve fazer quando a gente está falando de fertilização in vitro. E por quê? Porque toda interdição que se manifesta no plano material, ou seja, no corpo físico, é resultado de uma interdição que aconteceu primeiro no plano imaterial, ou no plano da alma. Então, por que este casal? Por que essa mãe? Por que esse pai? Por que né? Porque essas pessoas aí envolvidas não puderam conceber. E por que essa pergunta? Porque se a interdição não foi tratada no plano imaterial, ou seja, no plano da alma, ela continua existindo. E não é só para a concepção, né? É para a maternidade, para a paternidade. Então, ela continua existindo. E o que foi feito para anular os efeitos da interdição no plano material se torna absolutamente ineficaz. Então, né, tudo aquele, né, foi feito aí um processo, né, de fertilização, né, fora do plano natural, para contornar ou para, né, contornar essa interdição, para anular os efeitos dela. Mas isso tudo se torna ineficaz diante da interdição que há na alma. E os seus efeitos se fortalecem, né, se tornando como rochas pontiagudas, cortando a carne para mostrar a dor da alma. Isso aqui eu sei o quanto que é forte. Eu sei, eu já atendi mães, várias mães, né, que vieram de processo de fertilização in vitro, e ouvir isso é muito, né, corta a alma mesmo. Mas mais do que ouvir isso corta a alma às vezes as dificuldades que enfrentam no dia a dia, que não têm noção do porquê estão enfrentando isso. Então, isso aqui, né, de forma bem, com as minhas palavras, é o que a doutora Eleanor Luzes traz, né, na formação que eu fiz, que é a formação de profissional da ciência do início da vida. Você pode buscar, né, pelo trabalho dela nas redes sociais para você ver, né, inclusive ela tem a comunidade dela que também ajuda as famílias a entenderem tudo isso. Então, é preciso curar na alma a dor da maternidade idealizada que não pôde ser vivida
para que a maternidade que existe possa ser vivenciada em sua plenitude. O que quer dizer isso? Essa interdição, né, que havia no plano físico, material, que podem ser diversas, né? Tem casais que a justificativa é porque a mulher não produz óvulo, ou o marido não produz espermatozoides, ou a mulher tem as trompas obstruídas, ou perdeu o útero, enfim, diversas são as interdições no plano material. Mas o que acontece é que elas são um resultado da interdição que aconteceu primeiro na alma. Então, essa alma, né, continua existindo, está ali. O plano material foi contornado por meio da fertilização in vitro. Mas e a interdição no plano da alma? Se ela não foi tratada, ela continua existindo. Então, aquela maternidade idealizada, né, que às vezes que não pode ser vivida pela via natural, ela às vezes, né, não vai acontecer. Aquela maternidade idealizada. Por quê? Porque a maternidade real que existe foi ultrapassada a interdição material. Foi ultrapassada a interdição do corpo físico. Mas, para ultrapassar a interdição no plano da alma, emocional, né? E para que essa mãe se sinta de fato capaz de ser mãe, né? Contornando aí, às vezes, medo, sentimento de incapacidade, dificuldade de entender o filho, de se conectar, enfim, diversas coisas que você vai ver aqui, tudo isso vai ser necessário tratar. E as causas que levam a tudo isso também, essas interdições. Porque sem isso, a maternidade vai ser difícil, vai ser pesada, né? Pode se tornar pesada, pode se tornar uma maternidade solitária, né? Às vezes o marido vai embora, porque ele, né, não contornou a dificuldade da alma dele. Então é muita coisa, né? Nós vamos passar por isso. Mas há tempo para tudo, nada é irreversível. E o amor cura tudo. Então, é muito importante isso. Se você não fez, né, terapia, se você não fez, né, se você não fez essa preparação no plano da alma, do inconsciente, das emoções, possivelmente você, né, está aí enfrentando dificuldades com a maternidade, medo, insegurança, às vezes dificuldade com a amamentação, dificuldade com o relacionamento com a criança, dificuldade de se conectar com a criança, dificuldade, né, da criança e você não conseguindo lidar com isso. Por quê? Porque a dificuldade vem da interdição que há na alma. É como se a gente pudesse dizer assim, eu me tornei mãe, mas não no plano da alma, apenas no plano físico. Então, é preciso se tornar mãe, né, no plano da alma. E isso parece muito forte, né? E eu sei que deve chocar. Eu já atendi muitas mães. E eu via, né, a dor delas de olhar assim e pensar, não, mas como assim não me tornei mãe? Como assim? Foi uma escolha muito, muito profunda, e o que é muito amor, é sim. Por isso que é importante relembrar. Estamos aqui para relembrar que tudo isso está aqui acontecendo. Você só está nessa aula aqui porque houve uma escolha de muito amor, de muita entrega. Então, isso ultrapassa tudo. O amor cura tudo. Mas é preciso, né, lançar luz sobre as sombras para que você possa, com o amor, curar tudo isso. Com o amor, reverter tudo isso. Tá? Então, vamos lá. Então, o que acontece, né? Quando uma mulher ou um casal decide pela filha, sem ter consciência dos motivos que os levaram a não poder ou não conseguir conceber naturalmente, acabam causando emaranhamentos em seu sistema familiar e em todos os filhos concebidos através da tecnologia, além de trazer outros impactos para o ser que irão trazer à Terra. Lembrando, né, relembrando que isso aqui estamos falando e não podemos esquecer que tudo isso é permitido pela fonte. É escolha da fonte passar por tudo isso. Mas por que é importante, então, saber? Porque tudo nesse mundo, né, tudo no universo é causa e consequência. Então, vai ser preciso lidar com as consequências para que você
ultrapassando as dificuldades, consiga alcançar aí a consciência e chegar à consciência daquilo que é necessário para evoluir. Então, para expandir. Então, a alma de cada um dos envolvidos está comprometida através de sua dificuldade, com lealdade a alguma história familiar, ou vivendo interdições que todo o sistema carrega através do seu DNA. Estava, né, no caso, essas pessoas envolvidas, ou a mãe, né, você mãe, ou que talvez tenha tido essa interdição, quer dizer, talvez tenha tido, não, tem, porque se tornou mãe por meio de filho. E por mais que você diga, né, mas era o meu marido que não podia, ou porque, né, um casal de mulheres, né, duas mães, então é inviável, tudo bem, mas se você, né, está dentro desse contexto, havia aí uma história familiar, né, à qual você estava em lealdade, né, e vivendo interdições que todo o sistema carrega em seu DNA. Então, você estava prestando um serviço para corrigir e equilibrar algo na família. Ao recorrer à tecnologia para contornar essa dificuldade, sem expansão de consciência, os efeitos recaem sobre os filhos gerados, que vão carregar aquilo que os pais não conseguiram olhar e elaborar. E claro que se você está aqui, você já está tendo a oportunidade de ver tudo isso e, né, liberar os seus filhos, né, de terem que carregar isso, tá? E qual a intenção de um casal ou uma mulher ao trazer um filho à vida? A decisão que se sustentou sobre faltas e carências torna amarga a vivência do pedido atendido. O que quer dizer isso? Se a nossa decisão, né, eu também sou mãe, se a nossa decisão por dar à luz a um filho, por trazer um filho à vida, foi para preencher vazios, para preencher carências, para preencher uma falta, né, que a gente teve na infância, um desejo tão ardente por ser mãe, quase que para substituir, né, para preencher aquele vazio, né, que vem lá da nossa infância, isso vai trazer aí uma dor, né, muito grande. Isso tudo se torna muito amargo, né? Esse pedido atendido, você se torna mãe e diante do filho não, né, não consegue usufruir dessa maternidade. Por quê? Porque a decisão se sustentou sobre faltas, carências, né? E é muito imprescindível que a gente seja muito aberta, muito transparente com a gente mesmo para fazer essa autoavaliação. Para lá no fundo do nosso coração, a gente buscar entender se aqui nesse plano, né, nesse plano, por quê? Porque no nível da alma, né, essa escolha foi feita pela própria fonte. E nós, como alma, né, escolhemos dar à luz a um filho e com o objetivo de expansão, né, para atravessar tudo que for necessário para expandir. Mas aqui, né, no nosso plano humano, né, qual foi a motivação? O que nos motivou a ter filho? É preciso dar um lugar para a dor da infância dos pais para que eles possam estar no lugar de adultos e se tornarem pais. E aqui é importante saber que quando há interdição transgeracional, de alguma forma os pais representaram seus ancestrais, né, em suas infâncias, repetindo, reparando ou compensando as sagas familiares por trás das interdições. O que quer dizer isso? Quando, né, uma mulher, né, um homem, né, vamos falar aqui da mãe, que traz uma interdição, uma dificuldade de conceber ou né, a concepção, né, gera um embrião, mas não consegue manter a gestação, às vezes precisa ir para uma adoção, ou vai para uma barriga de aluguel, ou para algo, né, para alguma solução tecnológica, isso indica que ela tem uma interdição. Essa interdição pode ser relativa à sua própria infância, né, que tem vários motivos para que isso aconteça, abuso na infância, uma gestação não planejada, né, a mãe foi é, é, concebida, né, através de uma violência ou uma gestação não planejada pela sua mãe, né? Então ela vivenciou uma maternidade em que houve muita rejeição. Então ela não consegue se permitir ser mãe,
uma infância, às vezes, com muito abandono, com muita rejeição, ela acaba, né, criando uma interdição, um impedimento inconsciente para se tornar mãe. E pode ser que a interdição seja no nível transgeracional. E na grande maioria dos casos acaba sendo, porque essa menina, essa criança, né, de alguma forma, representou os seus ancestrais lá na sua infância, sendo rejeitada, vivendo abandono, vivendo abuso lá na infância, porque ela estava, às vezes, repetindo, reparando ou compensando sagas familiares, né, que são, às vezes, abandonos anteriores, abusos anteriores, que foi se repetindo, ou, né, de alguma forma, ela tentando reparar, equilibrar aquilo tudo, e trouxe, né, para a sua própria vida essa interdição. Isso tudo no plano inconsciente, né? Inconsciente, a gente não sabe que fez tudo isso, não sabe que está em lealdade, não sabe nada, né, que não vem na nossa consciência isso de forma, né, assim, declarativa, né? E o que acontece é que os médicos, né, eles vão identificar uma trompa obstruída, um ovário policístico, qualquer, né, dessas justificativas para que a mulher não possa, às vezes, conceber ou que não consiga manter a gestação, mas esse é o olhar do médico sobre apenas o plano físico, o corpo físico, né? Pode ser que o profissional, o médico, tenha alguma consciência de algo por trás, mas não é muito comum, né? Os profissionais, infelizmente, não levam muito isso em consideração. E aí, ultrapassada a interdição física, né, que pode se resolver pela fertilização in vitro ou por vários outros caminhos, e aqui você pode ajustar isso para a sua experiência, acaba que essa interdição no plano inconsciente, no plano da alma, continua existindo, né? E isso vai trazer dificuldade, às vezes, né, essas dificuldades que eu comentei. E por que um homem ou mulher decide doar suas células da vida, né? O óvulo ou o espermatozoide? A decisão também, né, que se tornou aqui, né, concreta, né, dessa pessoa que doou as células, que doou o óvulo, doou o espermatozoide, ela também pode ter se sustentado em carência, em faltas, né? Se torna amarga para quem recebeu as células da vida, né? E então é preciso dar um lugar para a dor da filha para que essa filha cresça e possa se tornar mãe. Que, na verdade, né, se foi a mulher, né, que doou os óvulos, se foi o homem que doou os óvulos, é importante saber que, por mais que a justificativa seja, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eu sei que tem muito isso, né? As pessoas que doam óvulos ou doam espermatozoides em troca de dinheiro mesmo, é como se vendesse, né? Isso, existe ali uma justificativa racional pelo dinheiro, mas existe por trás, né? Carência, faltas, é como se aquela pessoa quisesse preencher um vazio, é como se ela espalhasse por aí os seus filhos com a intenção, né, de preencher um vazio, de dar continuidade à sua linhagem, né? Então, é preciso dar um lugar para a dor dessas pessoas, né? Desse pai, dessa mãe, né? Que, na verdade, é pai e mãe desse embrião que acabou sendo depois gestado por outra mulher. Mas o fato é que essas decisões, a decisão que se sustentou sobre faltas e carências, muitas vezes é a busca pelo dinheiro, porque não tem, né, é como se fosse assim, a única forma de conseguir obter recurso financeiro é vender as células da vida. Isso é algo que denuncia, né, que muita carência, muita falta, ao ponto de trazer, às vezes, esse sentimento de escassez ou esse desejo, né, de espalhar por aí as suas células da vida, como se estivesse espalhando por aí os filhos, para dar continuidade à sua linhagem. Então, qual o serviço que este filho veio cumprir na vida deste casal? É muito importante isso, porque nenhum filho vem, né, por acaso, né? Todos nós, todos os filhos, sejam concebidos naturalmente, sejam os gestados naturalmente, sejam
qualquer que seja a forma como chegou na vida dos pais, veio cumprir um serviço, né? E estes filhos concebidos através da fertilização in vitro, se eles estiverem a serviço de preencher uma necessidade emocional dos próprios pais, um deles, né, será um destino pesado para essa criança carregar nessa existência. Isso, na verdade, para qualquer criança, né? Eu tenho um filho, hoje vivo uma maternidade solo, né? Não tenho a participação do pai do meu filho no dia a dia com a gente, muito pouco, muito pontual. E, né, eu passei por um momento em que eu me dei conta de que esse filho veio para preencher um vazio emocional meu. E isso é um destino muito pesado para a criança, e a gente precisa estar atento a isso, cuidar para que isso, né, seja tratado, porque causam impactos muito, muito grandes na vida da criança. É um processo delicado, né, em que há muitas emoções envolvidas nesse processo. E todos os sentimentos e pensamentos da mãe, né, que vai gestar, a mãe que recebeu né, que fez a fertilização in vitro, ela vai gestar, né, farão parte, todas as emoções, pensamentos, sentimentos que ela teve, farão parte do repertório emocional do filho, dos filhos, né, coordenando seu desenvolvimento físico, fisiológico, neural, mental e emocional. Então, a mãe, né, que recebeu ali embriões, seja por óvulos dela mesma, por espermatozoide do companheiro ou de alguém que doou, não importa. O fato é que essa mãe que vai gestar, todo o repertório emocional dela vai fazer parte do repertório emocional do filho. Então, tudo que ela estiver vivendo ali, às vezes se sentindo, né, incompetente, se sentindo incapaz de gerar o próprio filho, de ter tudo isso vai carregar, né, como vai fazer um download, né, sobre o filho que está sendo gestado. Então, é algo muito relevante, né? O campo emocional da mãe durante a gestação. Muitas vezes há muita vergonha em vários níveis. A vergonha de não poder conceber naturalmente, a vergonha devido aos processos médicos invasivos, né, do processo, a vergonha de descartar óvulos não fertilizados, a vergonha de não ser capaz de ter um parto vaginal, porque na grande maioria dos casos, né, não todos, mas a grande maioria acaba indo para um parto cesáreo, né? Então, uma sensação de estar errada, de não pertencer à normalidade de uma gravidez natural, somada à frustração de longas tentativas anteriores, em alguns casos, não são todos, né? Tem pessoas que conseguem na primeira tentativa. Né? E ao sentimento de impotência diante de um diagnóstico de impossibilidade, né? De uma concepção natural. Então, isso tudo faz parte do campo emocional da mãe durante a gestação. E claro que o bebê está em formação ali, ele também recebe tudo isso. E eu, né, também que tive uma gestação natural, não é tão diferente, né? Eu também tive uma gestação em que houve muita rejeição. E claro que aqui estamos falando de uma situação específica, mas só para você lembrar, tá? Que isso tudo impacta e sim traz consequências. Mas lembrando lá do começo, tudo fez parte de um plano da fonte, de um plano de evolução que se permitiu passar por essas experiências através dessas partículas de vida, né, que são os seus filhos e você também. Tá? Então, não se considere diferente, né, ao ponto de você se considerar melhor ou pior, né, ou estar em situação pior do que de outras mães. Muitas mães que também gestaram naturalmente passam por dificuldades muito grandes por terem vergonha da forma como engravidaram, por ter rejeição, por ter pensamentos abortivos, por não ter sido uma gestação planejada. Então, tudo tem, né, aí o seu contexto, tá bom? Então, vamos lá. As memórias do momento da concepção. Muito importante você saber que, né, você já viu aí no curso que o momento da concepção marca todo o resto da nossa vida. Todo o resto da nossa vida. Então, a concepção é a entrada a nossa entrada no plano de existência terrena aqui. Então, aquele momento é o momento em que a gente vai carregar para o resto da vida
a não ser que a gente faça aí, né, todos os processos de expansão de consciência e de cura emocional. Mas então, além de toda a memória de pré-concepção que os óvulos e espermatozoides vão carregar, de todo o processo de coleta, armazenamento e manipulação, né, com estímulo hormonal artificial, e sem atravessar seus caminhos naturais até ocorrer a fecundação. Então, o que que isso, né, as memórias do momento da concepção, né, na fertilização in vitro, são, como a doutora Eleanor comentou e como eu falei para você no começo, são a forma de concepção que mais causa impactos e impactos negativos e que trazem desafios. E por quê? Além, né, de tudo isso que é pré-concepção, né, que é a coleta dos óvulos, dos espermatozoides, né, de toda a manipulação que tem, dos processos de estímulo hormonal, enfim, de tudo isso que você já conhece, que você passou por esse processo. O momento da fertilização, quando feito através da injeção do espermatozoide, uma fina agulha que perfura o óvulo caracteriza uma violação, uma agressão ao óvulo que foi invadido e que teve um agente introduzido de forma forçada e sem direito à escolha. Por que isso? Porque você já deve ter visto, em algum lugar tem um vídeo aí que mostra como se dá a concepção. Então, a concepção natural, né? Então, ao contrário do que foi ensinado para a gente na aula de biologia, não existe uma disputa, né, de espermatozoides lá, uma correria, né, uma competição entre eles. Existe, na verdade, um espermatozoide escolhido e um óvulo que deseja a fecundação e que vai receber aquele espermatozoide concebido, escolhido, e que todos os outros vão contribuir para aquele processo. E aquilo é um gesto, né, de amor, né, de encontro de amor, encontro de almas que se permite, né, se juntar e se unir para formar um ser único. Aqui, neste caso, tudo se dá de forma manipulada, né, de forma é, tecnológica. Então, esse perfurar, né, da agulha é como se fosse um estupro, tá? Falando, né, de forma bem clara, novamente pedindo para você se lembrar, para você respirar e lembrar, né, que tudo isso tem caminhos de solução, tudo isso é reversível, tudo isso faz parte também da escolha de alma, da escolha da fonte. Mas o fato é que essa concepção, né, tecnológica, ela é completamente diferente da concepção natural e é como se fosse um estupro, né? É um espermatozoide escolhido por alguém, que é um terceiro, que está ali, né, com a sua energia, que pega uma agulha e perfura o óvulo para poder fazer a fertilização. E se deu certo, surge a faísca da vida. O que é a faísca da vida? Na concepção natural, né, foi filmado, né, por Lennart Nilsson, é um fotógrafo que ficou famoso pelas fotos que ele faz no útero, né? E foi feito, né, um, um documentário, né, documentando, mostrando que no momento da concepção do óvulo, na barriga, né, no útero ali, acontece uma faísca, que é como uma luz mesmo, que é como se fosse o sopro de vida, né, o sopro divino que dá a vida. E na chegada à vida, né, nesse caso aqui, a diferença é que pai e mãe estão ausentes. E se você já passou por regressão, né, de memórias intrauterinas, eu já passei, já fiz várias regressões do momento da concepção. E o momento da concepção, a gente sente pai e mãe, a gente sente a energia do pai e da mãe ali. E mesmo quando há violência, né, eu, por exemplo, nas minhas regressões intrauterinas, acessei memórias, né, de que a minha concepção foi por um ato de agressão do meu pai em relação à minha mãe, uma relação forçada, né, em que minha mãe não queria a relação. Então foi uma relação forçada, minha mãe se sentindo violentada, né, e o meu pai com a sua energia masculina, com o seu, né, desejo quase que
instintivo, né? E isso foi sentido pelas minhas células. Só que meu pai e minha mãe estavam ali, com a energia deles. E o meu pai e minha mãe escolhidos por mim, né, para viver aquela experiência. O fato é que a fertilização em laboratório, in vitro, né, não tem pai e mãe ali. É a energia de um desconhecido. É uma energia de laboratório, uma energia, né, de pessoas que estão ali cumprindo cumprindo uma função, né, um trabalho, fazendo um trabalho e, e não, né, muitas vezes completamente desconectadas do que aquilo representa, né, de que é uma vida que está nascendo ali, que é um momento de amor, né? E isso, então, é muito impactante porque marca a chegada à vida, né? Então, essa chegada à vida se dá longe de pai e mãe. O ambiente, né? O ambiente ali, eu coloquei essas fotos, né? Porque é um ambiente de laboratório mesmo, né? O ambiente é frio e sem amor. Por mais que a pessoa, né? Não sei, não conheço, não sei quem trabalha em fertilização in vitro, conheço né, a história de uma moça que deixou, que saiu porque era forte demais para ela não conseguia, né? E via, né, muitas coisas que causavam uma indignação muitas vezes, né? Coisas que não vou entrar aqui, mas depois você pode pesquisar e saber se de fato, né, como que isso acontece. Mas o fato é que a energia dessa terceira pessoa, né, que está ali, ela passa a fazer parte da energia dos bebês gerados. Fica unida ao campo morfogenético deles, né, dos bebês ali. Por quê? Porque a energia faz parte. É como eu carreguei a energia do momento da minha concepção por uma vida inteira, até eu me dar conta de que isso, né, de que isso, até eu acessar aquela memória e eu poder mudar e transmutar aquela energia, né, que é a energia do abuso ali, da violência, né? Mas eu acessei aquilo aos 40 anos de idade e carreguei aquela energia. No caso, os bebês vão carregar a energia de quem estava ali. Os embriões, né, eles são altamente monitorados, controlados, avaliados e manipulados durante todo o processo, até estarem prontos para a implantação na mulher. Então, eu sei que às vezes tem um teste genético, né, para saber a viabilidade e para ver se não tem propensão a questões, né, de má formação. Tudo isso que eu não vou entrar em detalhes, mas que isso também é absolutamente um monte de equívoco, né? Porque não tem nem como, porque tudo o que acontece depois com o bebê na gestação é resultado do campo morfogenético e da epigenética, e não de algo genético. Mas, enfim, né, sem entrar muito nisso aqui, porque não é o objetivo. O objetivo é te ajudar, é trazer luz para as sombras, mas também vamos com moderação, né? Então, os óvulos fertilizados em excesso, eles são congelados e armazenados em laboratório, mas já são vidas, né, com consciência, com sentimentos e pensamentos. Por que que são vidas? Porque quando há concepção ali, quando há fertilização, há esse sopro de vida. É esse sopro de vida que lá na concepção natural vai acontecer lá no útero da mulher, num determinado local, né, em que há ali a, o encontro, né, de óvulo e espermatozoide, e que neste momento a, a implantação, né, que vem, é como se a alma entrasse no corpo, né, naquele conjunto de células. E num determinado momento da jornada, né, do espermatozoide, jornada do óvulo, e jornada depois desse ovo, né, que é gerado, os corpos sutis, né, como se os corpos sutis, né, alma, atma, descessem, né, e entrassem naquele conjunto de células. E ali, na verdade, já existe vida, né? Ali em laboratório já existe vida, já existe consciência, já existem sentimentos e pensamentos, porque já é um ser, né? Bom, então, é,
Irmãos separados e perdidos. Todos os embriões gerados são irmãos que se reconhecem e estão energeticamente ligados pelo campo morfogenético. Se tem outros irmãos já nascidos de mesmo pai ou mãe, também passam a se relacionar mutuamente com eles através do campo. Isso aqui eu estou falando por quê? Porque tem, né, os doadores, né, que já tem outras vidas, né, outras crianças que nasceram. Então, esses também são irmãos e estão em alguma família e também carregam esse fio, né, que conecta todos eles. Então, e uma das experiências mais difíceis para os embriões é presenciar a morte de seus irmãos ao longo deste processo. Então, né, aqueles que são descartados, aqueles que são implantados, mas que não são, que a gestação não vai para frente, né? Aqueles que são descartados no próprio processo, né? Seja antes do processo de implantação ou já dentro do útero, né? Quando há a redução do número de embriões implantados que não aderiram ao útero. Então, todo esse processo, né, pode envolver perda, pode envolver aí a separação, né, entre irmãos, irmãos já nascidos, irmãos que ainda estão com, né, os embriões congelados. Então, tudo isso vai impactando aí esse ser. Então, é importante, né, cada embrião é um filho e tem direito de ocupar o seu lugar certo na ordem hierárquica da família. Quando os pais não consideram todos os filhos gerados no processo de FIV, amando cada um deles igualmente, os demais filhos nascidos se tornarão disfuncionais para representarem os que não nasceram e não são considerados pelos pais. Então, os filhos, né, os embriões implantados, né, são os embriões, né, que foram para o útero da mulher, todos eles são filhos, assim como também aqueles que não foram implantados. E aí os bebês, os bebês nascidos, né, ao nascerem, eles já mostram e contam sobre suas memórias traumáticas, memórias celulares de dor, confinamento, solidão, luto, congelamento, em caso em que vem, né, de ovos ou embriões congelados, relação com terceiros, né, com aquelas pessoas envolvidas ali. E, e também pode acontecer de, mesmo dentro do útero, eles já mostrarem isso, né, com malformações, nascimento prematuro, né, a falta de ganho de peso, ou o ganho de peso exagerado, ou, né, vários problemas ali de saúde do bebê, já mostrando o que aconteceu com os irmãos, mostrando, né, tudo isso e contando essa história. Então, são sintomas comuns, né, dos bebês que nascem nesse contexto, né, dificuldade em se nutrir, dormir, crescer, se desenvolver, se concentrar, alergias, desconexão com os pais, desconexão com o corpo, depressão, desconexão no ato sexual na vida adulta, porque, né, não foram concebidos a partir de um ato sexual. Então, é muito importante, né, a gente saber de tudo isso. Então, por mais que isso esteja, né, reverberando aí dentro de você, trazendo, né, aí sentimentos, né, difíceis de lidar, é muito importante você saber disso tudo, porque o conhecimento liberta, e você já vai entendendo, né, ali, vai ligando as coisas, já vai entendendo como que tudo isso pode te libertar e libertar o seu filho. Talvez você já tenha visto dificuldades dele e não tenha conseguido entender o motivo, ou às vezes até mesmo sofrendo, né, com a desconexão. Muitos casais, muitas famílias, muitas mães contam para mim: ah, meu filho não olha nos olhos, eu desejei tanto ela, né, e ela não olha nos meus olhos, ela me maltrata, ela não gosta de mim. Casais que se separam porque o pai não consegue se conectar com o filho rejeita o pai, ou o casal começa a brigar muito porque a interdição não foi tratada no nível da alma. Então, eles têm um filho, mas a relação se torna tão difícil, tão desafiadora, que é uma dor constante, uma ferida aberta, clamando por ser vista, né, por ser curada. Bom, e agora eu vou fazer vou
dividir essa aula em duas, tá? E você vai ver no próximo vídeo a continuação, tá bom? No próximo vídeo, então, você continua. Até aqui, é muito importante você respirar e resgatar, né, tudo aquilo que foi dito lá atrás. Vou voltar aqui para você relembrar, né? Aqui estamos para falar de uma escolha que envolveu um desejo muito grande de ser mãe e de dar a vida a um filho. E relembrar que houve muito amor e entrega nessa escolha, tá? Então, não sei, né, como que você está aí, mas vamos continuar a aula no próximo vídeo. E eu quero que você respire, que você se conecte com esse amor, né? E para honrar essa decisão sua, né, que se entregou, esse amor que você tem, nós vamos trazer recursos para que o amor que orientou essa escolha seja o caminho de cura para você e para os seus filhos, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo para você continuar a olhar para as sombras, para depois você também poder construir aí a jornada de cura. Apesar de que você já está se curando à medida em que está trazendo para a consciência tudo isso, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.